Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Chique e nesse vídeo eu estou trazendo um shortinho feito com fios Anne, Pérola e Fiore e agulha número 3. Essa peça ficou com 43 centímetros de largura, é uma peça tamanho M e esse short é bem fácil de ajustar para o tamanho que você quiser. Eu explico como durante o vídeo, mas se você tiver alguma dificuldade, me procura que eu te ajudo. Vamos ver como faz? Essa peça, para o tamanho que você for fazer, inicia da mesma forma. Inicia fazendo 2 metades iguais com o laço mágico, 4 correntinhas, 3 pontos altos. Duas correntinhas, 3 pontos altos. Uma correntinha e um ponto alto. Essa é a primeira carreira, nós fechamos o laço mágico. E agora nós vamos fazer uma sequência de carreiras. Iniciamos com 4 correntinhas e fazemos 2 pontos altos na correntinha da carreira anterior. Seguimos fazendo um ponto alto em cada ponto alto que nós temos na carreira anterior. Na correntinha central eu faço 2 pontos altos, 2 correntinhas, e aí eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz do outro lado. São 2 pontos altos na correntinha, um para cada ponto de base, dois na correntinha final e finaliza a carreira com uma correntinha e um ponto alto na mesma correntinha final. Viro a peça e continuo fazendo essa repetição até eu ter quase a largura que eu preciso para minha cintura. Eu inicio fazendo 4 correntinhas e 2 pontos altos na correntinha de base. Acompanho esses pontos altos de base enquanto estiver nessa parte tipo um V invertido. No centro da carreira nós fazemos 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Sigo a carreira. Nessas laterais, eu sempre faço o mesmo número de pontos que tem na carreira anterior. E finalizo a carreira fazendo, na correntinha final, 2 pontos altos, uma correntinha, um ponto alto. Viro a peça e repito. Seguindo as carreiras, como eu falei para vocês, a peça vai ficando assim. Eu aqui já estou na metade da 10ª carreira. Eu vou fazer um total de 14 carreiras nessa cor aqui. Então, sempre iniciando com as 4 correntinhas e 2 pontos altos na correntinha de base, sigo com um ponto alto para cada ponto alto de base e com isso, a cada carreira eu faço mais 2 pontos altos por cada dessas laterais, né? Aí chego aqui no meio, depois dos meus 2 pontos altos de aumento, eu faço 2 correntinhas e faço a mesma coisa que eu fiz desse lado e desse lado aqui. Então, eu faço os meus 2 pontos altos de aumento
aqui no meio, sigo com um ponto alto para cada ponto alto de base, termino a carreira com 2 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto na correntinha final de base. Seus lindos, fiz as minhas 14 carreiras nessa primeira cor, arremato, eu emendo o fio na correntinha da carreira anterior, e vou fazer a mesma distribuição de ponto que eu vinha fazendo. Começo com 4 correntinhas, sigo com 2 pontos altos na correntinha, faço um ponto alto para cada ponto de base, mantenho os 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos aqui no meio, sigo a carreira do outro lado com um ponto alto por cada ponto de base e finalizo com 2 pontos altos, uma correntinha, um ponto alto na correntinha da carreira anterior. Eu vou fazer agora 2 carreiras nesse verde. Seus lindos, depois da carreirinha verde, eu fiz mais 2. Aqui eu tenho um total de 18 carreiras e 20 centímetros. Aqui, nessa parte, eu tenho 42 centímetros. Então, de cintura, para mim, esse já é o tamanho que eu quero. Então, eu já fiz a minha outra metade. Mas o que acontece? Eu vou unir os 2 lados com a última carreira desse lado aqui. Então, na segunda peça, eu fiz as 14 carreiras em azul, as 2 em verde e só uma dessas 2 últimas carreiras em caramelo. E agora eu vou unir as 2 partes da seguinte forma. Eu sempre iniciava com 4 correntinhas, né? Dessa vez eu vou fazer 3. Aí eu pego lá outra peça do lado do arremate e faço um ponto baixo. Aí eu vou seguir com a peça que eu tenho que fazer a segunda carreira nessa cor. Faço a minha carreira como vinha sendo, com 2 pontos altos na correntinha, um ponto alto para cada ponto alto desse de base. No meio da carreira, eu mantive os 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos na correntinha central, segui até o final com um ponto alto para cada ponto de base. E aqui no final eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no início. Eu fiz os meus 2 pontos altos finais na correntinha e ao invés de fazer uma correntinha agora, eu faço a união lá com o outro lado com um ponto baixo e faço o meu último ponto alto na lateral que eu estou crochetando. Aí eu vou trocar de cor, então eu arremato aqui. Então, com os meus 2 lados emendados, eu vou passar a trabalhar a partir do meio. Por quê? Porque essa minha altura aqui já está boa, aqui eu já tenho 20 centímetros. Então, eu já quero começar a fazer a finalização aqui da perna, que nós fazemos da seguinte forma. Emendo o fio aqui no primeiro ponto alto, faço 2 correntinhas e os 2 pontos altos seguintes juntos. E vou seguir fazendo a carreira com um ponto alto para cada ponto de base. É importante lembrar de respeitar direito e avesso, né? Que nós estamos fazendo carreiras alternadas de direito e avesso. Essa minha carreira anterior é carreira de avesso, porque tem o crespinho.
Então, eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Já já eu volto para mostrar para vocês como fazer a lateral. Chegando aqui na lateral, eu pulo os 2 últimos pontos altos de base e pulo os 2 primeiros do outro lado. A partir do terceiro ponto alto de base da outra metade do short, eu começo a fazer um ponto alto por ponto de base. E aí aqui eu vou seguir fazendo em pontos altos e no final eu mostro para vocês. E aqui eu vou seguir fazendo em pontos altos e quando chegar lá no meio, quando chegar aqui no meio, eu mostro para vocês a sequência. Chego aqui no meio da carreira, faço os 3 pontos altos antes aqui do bico da frente juntos. Agora eu viro a peça porque eu estou trabalhando um lado de cada vez nessa etapa. Então, eu inicio a carreira seguinte com 2 correntinhas, pulo os pontos altos juntos que eu acabei de fazer e faço os 2 seguintes juntos. Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Chegando na lateral dessa perna, eu vou manter aquele esquema de pular os 2 últimos pontos de um lado e os 2 primeiros pontos do outro lado. E sigo a partir do terceiro ponto do outro lado, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Cheguei no final dessa segunda carreira de verde, que aqui no meu caso é o final. Faço os 3 últimos pontos altos juntos, sendo 2 pontos altos antes dos 3 juntos do final de carreira. O que acontece? Aqui, para não me perder nas cores, para não precisar ficar me preocupando com isso, eu vou fazer uma perna, depois eu sigo o equivalente na outra perna. Então, aqui, como eu falei ainda há pouco para vocês, respeitando direito e avesso, eu tenho que começar a minha outra perna lá do outro lado. Porque aqui é direito, né? Se eu fizer aqui, vai ficar direito com direito, fica repetido. Então, eu começo desse lado, que é o meu avesso. Aí, seus lindos, eu vou fazer exatamente o que eu fiz desse lado. Eu começo no primeiro ponto alto, emendo meu fio, faço 2 correntinhas e 2 pontos altos juntos e sigo a carreira da mesma forma, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, pulando aqui os 2 últimos pontos altos e os 2 primeiros. Sigo esse lado todo respeitando um ponto alto para cada ponto de base e finalizo a carreira com os 3 últimos pontos altos juntos. Feitos os 2 lados com a mesma cor, chego aqui no final da carreira, da segunda carreira do segundo lado, faço da mesma forma. Os 3 últimos pontos altos juntos, lembrando que o último são os 3 juntos da carreira anterior. E finalizo. E eu vou seguir fazendo várias carreiras assim. Eu vou fazendo um lado, depois faço o outro da mesma forma. Emendo fio no último ponto, que no caso foram os 3 juntos que eu acabei de fazer. Faço 2 correntinhas e 2 pontos altos juntos. Então, são 3 pontos altos juntos aqui. E sigo a carreira fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Não esquecendo que aqui no meio nós pulamos os 2 últimos pontos de um lado, os 2 primeiros do outro, e finalizo a carreira com os 3 juntos, como eu acabei de mostrar para vocês.
Seus lindos, eu segui mais algumas carreirinhas e voltei para mostrar para vocês como vai ficando. Olha lá, sempre com aquela mesma distribuição. Inicia com 3 pontos altos juntos, ou seja, faço 2 correntinhas nos pontos altos juntos de base e junto com os 2 pontos altos seguintes, faço em pontos altos quantos pontos eu tiver na carreira anterior. Chegando ao meio da carreira, eu pulo os 2 últimos pontos desse lado, pulo os 2 primeiros do outro lado e faço em pontos altos, um ponto alto por ponto de base, e finalizo essa carreira com os 3 pontos altos finais juntos. Viro a peça, 2 correntinhas, pulo os pontos altos juntos que eu acabei de fazer. A partir do segundo, eu faço a mesma coisa. 2 correntinhas, 2 pontos altos juntos. Sigo com quantos pontos eu tenho de base, pulando os 2 últimos e os 2 primeiros, e faço isso até chegar a quininha ficar quase reta aqui. Já já eu volto para mostrar para vocês. Seus lindos, na carreira onde eu tenho 7 pontos, vai ser a minha penúltima carreira. Vai ser a minha última cor da lateral. Então, eu inicio com 2 correntinhas, com os 2 pontos altos juntos. Faço 2 pontos altos, porque aqui eu já cheguei aos meus 2 últimos que eu pulo os 2 primeiros do outro lado, faço 2 pontos altos. E os 3 pontos altos finais juntos. Viro a peça, agora vai ser o meu acabamento da lateral. A gente faz o seguinte: 3 correntinhas e um ponto alto junto. Então, eu arremato aqui, emendo o fio do outro lado e faço a mesma distribuição. Inicio com as 2 correntinhas, faço 2 pontos altos juntos, mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Já pulo lá para o outro lado, saltando os meus 2 primeiros pontos altos, faço 2 pontos altos. E os 3 últimos da carreira juntos. Viro a peça, 3 correntinhas e um ponto alto. Arremato aqui. Olha lá, e fica retinho, não é? Aí eu vou emendar o fio aqui no meio, lá no bico no meio, né? Naquela parte lá do meio da peça. Emendo meu fio. Faço uma correntinha de uns 12 centímetros. Isso é legal você medir aí quantos centímetros você precisa para esse meio de perna. Com 12 centímetros de correntinha, eu emendo lá do outro lado com um ponto baixíssimo. E agora eu vou começar as minhas carreirinhas em ponto alto para fazer minha perninha. E aí você faz quantas carreiras você quiser aí, de acordo com o tamanho que você quiser da perninha. Iniciando com 3 correntinhas, fazendo um ponto alto em cada correntinha dessas de base. Fiz um ponto alto para cada correntinha de base. Aqui na perninha eu faço o seguinte: 2 pontos altos na correntinha e vamos seguir fazendo 2 pontos altos por lateral de carreira.
E aí você vê, como eu sempre falo, você vê aí no seu ponto. Se 2 pontos altos por lateral de carreira fica legal, isso vai depender do ponto, vai depender da agulha que está usando, do fio. Se não tiver, você coloca mais. Você pode colocar 3 pontos em cada lateral de carreira ou alternar. Em uma lateral você coloca 2 pontos, em outra você coloca 3. Isso vai do caimento de ponto de cada um. Aqui naquele espacinho, na lateral do short, eu faço 5 pontos altos. E sigo fazendo 2 pontos altos por lateral de carreira. Eu completo a volta fazendo 2 pontos altos na argolinha, aquela mesmo, onde eu iniciei a correntinha para fazer a perna. E eu fecho a carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial e agora viro a carreira. E aqui eu vou fazer algumas carreiras em ponto alto para ficar a perninha do meu short e você faz aí quantas carreiras você achar legal para o comprimento que você quer da sua perna. Fiz 4 carreiras e agora eu vou finalizar a perna com uma carreirinha de ponto baixo. Então, eu sigo com uma correntinha e um ponto baixo entre cada ponto alto da última carreira. Terminada a volta, eu arremato com ponto baixíssimo e vou fazer essa mesma distribuição na outra perna. Emendo o fio, inicio com 3 correntinhas, 2 pontos altos no primeiro arquinho, da mesma forma como eu fiz lá do outro lado, no início da carreira lá do outro lado, e sigo fazendo 2 pontos altos por lateral de carreira, e quando chegar aqui, eu faço um ponto alto para cada ponto alto que tem na outra perninha. Eu vou fazer o mesmo número de carreiras e o mesmo acabamento que eu acabei de mostrar para vocês, de ponto baixo entre os pontos altos. Depois de terminada a parte de baixo do short, fica faltando uma carreira de acabamento em cima. Eu emendo o fio. E vou fazer uma carreira de pontos baixos. Na primeira lateral eu emendo, faço uma laçada e 2 pontos baixos. E sigo fazendo os meus 3 pontos baixos por lateral. Chegando na emenda, na lateral, eu faço um ponto baixo só e sigo fazendo os meus 3 pontos baixos por lateral. Seguindo com os meus 3 pontos baixos por lateral de carreira, eu chego no laço mágico inicial desse lado e eu vou fazer um ponto baixo nele. E depois sigo fazendo 3 pontos baixos por lateral de carreira. Fiz toda a minha volta depois de ter feito 3 pontos baixos por lateral de carreira e 1 nas emendas e nos inícios. E aí eu arremato a peça. Terminado todo o short, eu vou fazer uma correntinha com fio duplo, com a mesma agulha. Eu vou fazer essa correntinha uns 30 centímetros maior do que a circunferência do short. Meus amores, aqui está o short terminado. De acabamento, aqui em cima, eu fiz 3 pontos baixos por lateral de carreira, um ponto e um ponto nos meios, tanto da lateral e um ponto na lateral e no meio, que é o início, né, da frente e das costas. Ficou com 43 centímetros de largura. E essa largura é fácil de ajustar para o tamanho que você quiser. Lá no início eu explico
E se você tiver alguma dúvida, me procura que eu te ajudo, tá bom? Tanto para ajustar na largura ou aqui embaixo. Se tiver alguma dificuldade, me procura que eu te ajudo. Então é isso, seus lindos. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me procura. Um beijo e até o próximo vídeo.